O gato lê. Diva, narrado por ela mesma. Texto baseado no romance Diva, de José de Alencar, por Maria Cristina Rabelo de Moraes. Capítulo 13. Por vezes, arrependia-me de ter ido ao mato buscar a verdade. Por que eu desejava tanto saber? Dessa feita, o feitiço virou contra o feiticeiro. Eu levara o doutor até a beira do lago, com o fito de que ele me conhecesse melhor. Porém, fui eu que acabei descobrindo coisas a meu respeito que preferia não saber. Por exemplo, constatei que o amava. Mas isso não é tão simples assim. No meu caso, não significa apenas uma mera excitação por causa de um anel de ouro e a compra de uma porção de coisas novas, inclusive uma casa. Para mim, significa uma radical mudança nos planos de vida. O que vou fazer dos estudos e da minha secreta carreira? Além do mais, não estava preparada para suportar aquele permanente olhar de adoração. Eu não estou preparada para viver para sempre com um homem que ama só a metade de mim mesma e o resto se nega peremptoriamente a conhecer. E o pior é que ele escolheu para apaixonar-se o lado forjado de meu ser. E quando minha beleza desvanecer ou me cansar dessas poses ensaiadas, o que vai ser de seu amor? Ou melhor, o que vai ser do meu amor por ele? Sim, porque eu sei como o mancebo é realmente e vou amá-lo sempre. Mas e ele? Quando eu tiver 40 anos, vai me trocar por 2 de 20? Perguntas sem respostas, porque por mais que eu possa enviar esta carta para o futuro, ainda assim não posso ler o futuro. Todas essas dúvidas me deixavam irrequieta, e ora portava-me terna e suave, e ora mal conseguia controlar minha indignação. Minha agonia, melhor dizendo. A ira mais se manifestava quando ele vinha se postar a meus pés naquelas posições ridículas de apaixonado. Certa vez, quando ousou pedir-me que não dançasse mais com Barbosinha, minha raiva transbordou, deixando-me tão fora de mim que não consegui dormir a noite inteira. Quem lhe dera esse direito de posse? Eu não lhe pertencia, não era um objeto. Maldito dote, pensei. Na manhã seguinte, tresnoitada e enlouquecida, declarei assim que o vi chegando ao nosso pátio: não consinto mais que me ame. Foi a solução que encontrei para resolver o meu problema. Cada vez mais difícil se tornava evitar amá-lo e tudo seria mais fácil se ele deixasse de me amar. O pobre Barbosinha, embora fosse um idiota, demonstrava ser um bom amigo, sempre disposto a distrair-me e fazer companhia quando me sentia atormentada. À noite, eu já estava arrependida de minhas palavras. Divisar meu futuro sem o médico era desencorajador. No entanto, nossa situação era bastante delicada. Por quê? À medida que me tratava como sua posse, reagia como se eu tivesse direito de vida ou morte sobre sua pessoa. Bastava olhá-lo depois do que lhe falara, para reparar que a cor lhe fugira do rosto. Quando chegou a hora das danças, havia nódoas escuras ao redor de seus olhos. Era evidente que sofria, e fazê-lo sofrer não era meu intento. Na verdade, não estava suportando mais vê-lo magoado. De nenhuma forma éramos iguais. A superioridade dele consistia em ser homem e a minha em ser bela e rica. Essas diferenças que queria que desaparecessem. Eu desejava que pudéssemos nos encontrar nus, apartados destas categorias que a sociedade nos impunha. Ansiava que ficássemos nus um para o outro, como 2 amantes. Eu queria que ele lutasse pelo amor da maneira que ele determinara que nosso amor deveria ser. Tire-me do braço dele, se quiser.
disse-lhe quando me encaminhava para a pista de dança e passei rente ao seu lado, conduzida pela mão do Barbosa. Ele esboçou um sorriso triste, muito triste para o meu coração. Por sorte, era moço e acabaria por se recuperar de minhas loucuras. De outra feita, Amaral resolveu pedir-me o botão de rosa que levava nos cabelos. Na época, era moda que os rapazes requisitassem às moças as flores que as adornavam. Acredito que muitos devam carregar um monte de ramos murchos, cheirando a cemitério, os quais nem lembrem a quem pertenceram. Resolvi por algo mais substancial e dei-lhe um retrato meu. Guarde-o para lembrar-se de mim. Pela expressão entre maravilhada e agradecida com que me mirou, certifiquei-me que eu quebrara o protocolo mais uma vez. Dar uma foto era considerado muito íntimo. As meninas ofertavam ramalhetes que manteriam em anonimato os seus relacionamentos. Eu sempre soube o porquê da escolha de flores. Era somente a minha vontade louca de ser reconhecida que me levava a agir tão insensatamente. No entanto, havia dias em que acordava com o coração emendado. Nenhum sofrimento, sentindo-me completa e em plena posse de minhas emoções. Foi em uma dessas manhãs que acordei bem cedo e, olhando pela janela, descobri que chovia. O inverno chegava e tia Leocádia, sentindo o peso da idade, aproveitava para ficar um pouco mais na cama. Ao longe, avistei meu amigo, que, sentado à sacada de sua casinhola, também observava a chuva fina. O clima era bucólico, mas eu não estava bucólica. Sentia-me cheia de vida e muito disposta a desafiar a intempérie. Então, tive uma ideia brilhante. Aproveitaria o relaxamento da vigilância de Dona Leocádia e visitaria o doutor em sua morada. Vesti minha capa de casimira escura, coloquei o capuz e esgueirei-me rumo à colina. Sentia-me maravilhosamente bem, desafiando a natureza. Meus pés chafurdavam-se na grama molhada e uma chuva miúda umedecia o meu rosto. Enquanto corria escarpa acima, sentia o sangue subir as faces. Aproximando-me do bangalô, verifiquei que o médico ainda não percebera minha presença. Absorto, que estava em algum pensamento seu. Curvei-me e colhi alguns botões de bogarim, a fim de jogar-lhe na face e lhe chamar a atenção. No estado de espírito em que me encontrava, achei que seria uma excelente opção se também chovessem bogarins. Ele me descobriu em seu portão, e o deleite que se lhe estampou no rosto foi tamanho que me senti até mesmo envergonhada. Nenhuma diva, por mais bela que fosse, poderia ser responsável por tanta felicidade. Ele se importava, ele realmente se importava. Está admirado de me ver aqui? Disse-lhe tentando disfarçar o meu embaraço. Não gosto de ser contrariada, nem mesmo pelo céu. Acordei hoje com uma alegria de passarinho. Tinha saudade das árvores. Abri minha janela, estava chovendo. Ora, para que se inventaram as capas e os guarda-chuvas? Viu de lá pensativo. Em que estava pensando? É preciso perguntar-me em que penso eu sempre e a todas as horas? Hein? Pois eu estou aqui. Que imprudência! Deveras. Não me chame de ingrato para a felicidade, mas se ela deve custar-lhe o menor dissabor, não a quero. Podia alguém vê-la. Sempre a preocupação com as aparências, pensei. Eu não me escondo, menti. E com uma ironia que desejava não ter, finalizei. Não tenha cuidado, eu sou rica, não me comprometo. Que significam essas palavras, Dona Emília? Vamos nós discutir aqui, de um e outro lado da cerca? Cortei os assuntos indesejados. Já não me lembra o que disse? Mas com efeito, o senhor é bem pouco amável. Nem sequer ainda me convidou para entrar.
Eu não me animava, respondeu-me com uma franqueza de menino. Foi bom então que me animasse eu. Do contrário, ficaríamos aqui à chuva. Está bem? Faça-me o favor de baixar a cabeça. Ele veio até junto a mim e baixou a cabeça, sem nem por um momento se interrogar o porquê de ordem tão estranha. Puxei de meu lenço e vendei-lhe os olhos. Levantei as saias e, escorada em seu ombro, pulei a cerca. Ao pisar no chão, escorreguei na grama úmida e precisei apoiar-me em seu peito para não cair. Senti sua carne quente sob minha mão e o coração batendo. Pela primeira vez, percebi que o rapaz era humano, como eu, e não só um conglomerado de palavras estudadas. Ah, o mato sempre me revelando coisas. Essa nova descoberta fez com que eu me sentisse mais perto dele, muito mais perto. Fez com que fosse capaz de perdoá-lo, de aceitá-lo como era. Respirei fundo e precisei dar 3 voltas ao redor do jardim para me recompor. Eu estava perdendo o foco. Meu objetivo não era aceitá-lo, e sim que ele me aceitasse, como sou. Depois que achei que já havia recobrado o controle, suspirei fundo mais uma vez e convidei-o a entrar na própria residência. Contudo, eu ainda estava excitada. Aquele seria o grande momento quando adentraria no gabinete de um médico. Um gabinete que no futuro poderia ser meu, onde me sentaria e leria, sem que precisasse me esconder. Se ele se tornasse meu amigo, realmente meu amigo, deixar-me-ia fazer isso. Entrando na antessala, encontrei uma cafeteira e aproveitei para encher uma xícara. Imaginei que com algo nas mãos poderia disfarçar meu embaraço. Porém, só quando estava no 3º gole e descobri o médico olhando-me sorrindo, foi que percebi que o café estava frio e sem açúcar. Não me dei por achada. Fingi que era daquele jeito mesmo que gostava. Encaminhei-me para uma porta que vi entreaberta ao fundo da sala. Ah, aqui é o gabinete onde se estuda? Perguntei olhando da soleira. Mesmo sendo uma diva, não me sentia com coragem de penetrar no santuário, sem receber permissão. Pode-se entrar? O doutor assentiu com a cabeça, envergonhado de seu modesto consultório. Mal sabia ele que para mim significava um castelo. Percorri a estante com os olhos, lendo o título das poucas obras, com esse tom afetuoso com que saudamos antigos amigos. O senhor nunca fez versos? Perguntei, fazendo-me de tola e disfarçando a minha comoção em tocar material tão precioso. Quem é que não os fez aos 18 anos? Eu. Tenho 18 anos e nunca fiz um. Como era bom estar sentada ali ao lado dele, em companhia de todos aqueles livros. Como era quente aquele lugar, comparado com a chuva que caía lá fora. Inspira-os, que é melhor. Seus olhos estavam posados em mim, sem nenhum pejo, sem as reservas próprias do almofadinha, naturais como o coração que eu sentira bater em seu peito. Obrigada. Já lhe inspirei alguns? A senhora, dona Emília? A senhora? Por que não me chama de Mila? É como me tratam os que me querem bem. Reparei que minhas palavras trouxeram-lhe tal reação que se viu obrigado a fechar as mãos, apertando os dedos contra as palmas, como se esforçasse para impedi-las de me tocar. E Mila, chamará Augusto? Perguntou-me com voz embargada. Está entendido. Respondi com uma espontaneidade que não sentia. Não é como lhe chamam os amigos? Meus amigos me tratam por tu, disse-me sorrindo. Isso não, disse-lhe tentando me libertar do seu sorriso. Seu sorriso era tão perto, que parecia suas mãos me tocando. Sentia-me confusa, que não desejava esquecer o motivo de minha vinda. Quando eu disser tu, é porque não existe mais o eu em mim, respondi abrupta. Porém, responda, já lhe inspirei algum verso? Perguntei, tentando esconder-me novamente em uma conversa fútil. Quantos, meu Deus!
respondeu-me voltando-se para olhar o céu através da janela, como se os poemas estivessem arquivados lá. Mostre-me, quero ver, disse-lhe também espreitando o firmamento. Mas eu não escrevi, respondeu-me com simplicidade, como se as estrofes pudessem existir sem que as escrevêssemos. Para quê? Eles não diriam tudo o que eu sinto, pois agora há de escrevê-los para mim. Sim, Augusto. Eu pronunciei seu nome como se fosse um verso. Não, Mila. Ele saboreou o meu, como se fosse uma fruta lavada de orvalho. Eu já não sei, ou antes nunca soube fazer versos. Quando se começa a vida, sente-se essa veleidade. É natural. É o tempo das flores, dos sorrisos e dos cantos. Isso passa. Eu olhava para ele e o via tão terno, tão ingenuamente bom, que tinha certeza que seu tempo ainda não passara. Mas por que não há de escrever ainda? Se não quer ser poeta, seja escritor. Não tem ambições? Não ama a glória? Disse-lhe por dizer, enquanto examinava mais detidamente os títulos nas prateleiras, tentando memorizá-los. Amo a glória da minha profissão, a única a que devo e posso hoje aspirar. Ele disse apontando com um gesto largo os livros que cobriam as paredes. É uma glória obscura e desconhecida, bem sei. Nossos triunfos não os obtemos na praça ou no teatro, diante da multidão que aplaude, mas lá no recôndito de uma casa, no aposento silencioso. Eu me lembrei do meu quarto cheirando a alfazema, onde geme a criatura. Só Deus os contempla, só Ele os recompensa. O doutor tinha os olhos inflamados, como se da emoção de declamar uma poesia. O mundo e aqueles mesmos a quem salvamos nos pagam, mas nem nos agradecem às vezes. Ele baixou os olhos com tristeza, totalmente esquecido que eu já fora um dos que não soubera agradecer. Foi a natureza, dizem eles, mas os reveses, esses pesam sobre nós. É uma glória amarga, Emília, a que me coube em partilha. Quem lhe impede de aspirar outras? Perguntei-lhe frivolamente, sabendo na carne que era impossível. A minha consciência. Quando me dediquei à medicina, não busquei só um meio de vida. Votei-me a um sacerdócio. Sinto que a minha aptidão é essa. Fugir a ela fora mentir à minha missão neste mundo. Tem razão. A verdadeira glória deve de ser essa. Fazer o bem. Eu é que sou uma louca, mas já gostava da medicina. Agora vou gostar ainda mais. Aproveitei para olhar seus instrumentos, como se acabasse de me interessar pela cirurgia. Minha emoção era tão grande que não pude deixar de tocá-los de leve com a ponta dos dedos, como se os acariciasse. Avistando um atlas de anatomia, dei a deixa. Quero ver o coração. Onde está? Ele tomou o livro da prateleira e o folheou lentamente, com respeito na busca do coração. Com respeito, eu esperava que ele manuseasse o livro, partilhando do que para nós era quase sagrado. Depois, ficamos olhando a imagem do coração, sem que eu ousasse tocar. Quando eu morrer, Augusto, há de examinar o meu, para ver se é diferente. Disse-lhe acreditando que talvez ele encontrasse um coração rasgado por jamais ter a oportunidade de tocar em um livro como aquele. Que ideia! Deixe disso! Ele protestou, fechando o livro abruptamente e o encerrando junto com os seus instrumentos dentro do armário. Dessa forma, tentava afastar de mim o motivo do meu sofrimento. Sinto não ter em minha casa objetos mais alegres para distraí-la. A minha profissão é triste, já lhe disse. Bem triste. Vive das misérias do próximo. Suas alegrias são sempre travadas de dores. Afinal, nos habituamos. Mas enquanto não chega essa indiferença, que dúvidas. E quando chega, que aridez. Por isso, Emília, disse ele ainda de costas, arrumando os livros na prateleira, eu sinto a necessidade de um santo amor que me proteja contra a descrença
e me preserve a alma desse terrível contágio do materialismo. Meu Deus, como eu queria fazer parte dos seus sonhos e de suas vitórias! Como desejava poder auxiliá-lo a guardar os instrumentos e estar ao seu lado na luta contra a dor. Como seria bom se eu pudesse estudar para poder partilhar de suas dúvidas. O que lhe disse naquela noite? Eu murmurei timidamente. Espere. Falei em um tom ainda mais baixo. Talvez não espere muito tempo. Com essas palavras, envolvi minha cabeça com o capuz para que ele não pudesse presenciar minha emoção e fugi correndo por entre as árvores. Na semana que se seguiu, tive pouca oportunidade em pensar no meu pupilo e nas aulas que pretendia lhe ministrar sobre a vida. Na verdade, foi a própria vida que me afastou dele. Uma pobre senhora veio secretamente pedir-me socorro. Ela soubera de uns ungüentos que eu aplicara em uma amiga sua. Por sorte minha, a metade das doenças que me eram trazidas melhoravam bastante só com um pouco de água e sabão. Eu era humilde em relação aos avanços de meus estudos. Dizia-me sempre que só afastar as pessoas da ignorância e dos emplastros de esterco já era uma grande conquista para minha medicina. Ao cabo da semana, recebi uma carta da minha protegida, pondo-me a par de sua melhora e agradecendo-me do fundo do coração. A missiva vinha em uma folha de pequeno papel bordado, que deveria ter-lhe saído o preço de uma refeição para toda a família. Eu estava emocionada com a gratidão, embora me surpreendesse que uma mulher que só havia se relacionado com a Emília tratava-me como se eu fosse uma diva. O Dr. Amaral entrou na sala enquanto eu lia. Sentou a observar-me como de costume. Eu não queria que percebesse meu contentamento. Por isso, enfiei a carta no bolso enquanto dava uma volta pelo recinto, a fim de recompor a postura. Como eu tinha vontade de mostrar-lhe o papel e exclamar: "Viu? Eu também sou capaz." Eu queria poder partilhar a minha glória silenciosa, como ele chamou. Devo ter me demorado muito de um lado para o outro, pois ouvi quando reclamou cansado de esperar. "Adeus, Dona Emília. Vejo que minha presença começa a incomodá-la. É tempo de torná-la mais rara e menos importuna." Era interessante de observar como o simples fato de nos encontrarmos dentro do castelo de cristal, longe da mata libertadora, fazia com que ele retomasse suas atitudes de almofadinha, mesmo quando nos achávamos a sós na peça. "Ah, já cansou de esperar?" disse-lhe então de brincadeira, com o objetivo de acalmá-lo. "Já perdi a esperança, confesso-lhe. Já, porque enfim compreendo o que se passa em seu espírito." Queria que me dissesse isso. Ficaria sabendo. Senti a carta fazendo-me coceira na mão dentro do bolso. Dir-lhe-ei, por que não? A senhora é de uma bondade extrema e cuida que eu tenho direito à sua gratidão. Conheceu que eu a amava, que esse amor era a minha felicidade e minha vida. Pareceu-lhe que recusar-me em troca sua afeição era o mesmo que recusá-la a um pai, a um irmão. Quis amar-me porque é boa. Fez todo o possível para isso. Mas debalde. O amor nasce de si mesmo. De repente, sem que o suspeitem. Se ele viesse quando o chamamos e desaparecesse à vontade, não era o que é, uma fatalidade. Iludiu-se Dona Emília. O homem a quem há de amar, a senhora não o conhece. Nem o viu, talvez. Quando aparecer, não lhe dará tempo de interrogar-se. Seu coração palpitará por si mesmo, e a senhora sentirá que ama, sem saber como, nem quando começou a amar. Talvez isso seja verdade para as outras. Para mim, asseguro-lhe que não. O amor como eu sonho e espero há de ser a minha vida inteira. Parece-me que tenho o direito e até o dever de conhecê-lo antes de entregar-me a ele, sem reserva para todo sempre. É outra ilusão sua. O amor tem a crença ingênua da eternidade. Quem o sente acredita sinceramente que ele não se extinguirá nunca. Eu não tive a felicidade de lhe inspirar essa fé sublime, portanto, que esperança posso ter? O melhor talvez fosse retirar-me, porque a força de querer violentar seu coração, Dona Emília, talvez acabe odiando-me.
Odiando-o? Perguntei surpresa. Como lhe veio semelhante pensamento? Eu realmente não entendia o que lhe passava pela cabeça, só porque não me apressara a cumprimentá-lo. Isso significava que não o amava mais? Por que os homens eram tão ciosos de seus direitos de posse sobre o objeto amado? Não me disse já uma vez? Cale-se, ordenei. Meu Deus, ele não aprendeu nada, pensei. Depois lhe disse com toda a paciência, como se repetisse a primeira lição. Augusto, não tem razão. Quem me fez acreditar no amor? Quem me deu fé e esperança nele? Lembre-se, antes de conhecê-lo, eu duvidava. Sorriu com seu rosto alegre de menino. Era o semblante do moço médico que eu amava tanto. Eu conseguira afastar para longe o almofadinha de momentos atrás. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.